Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts sobre bilinguismo. Estamos aqui eu, Felipe da OK Idiomas, a Clarissa do Klein English for All e os Jacobs. Estamos hoje com Benjamin Jacobs e Daniele Jacobs. Vou passar a palavra para eles, deixar eles se introduzirem um pouquinho e depois a gente dá continuidade ao nosso bate-papo, tá bom? Obrigado por aceitar o convite de bater esse papo com a gente. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Bom dia, meu nome é Benjamin e cheguei aqui no Brasil no ano de 2003 como missionário. Eu não sabia como falar português, tinha que fazer parte de uma aula de inglês para um ano na cidade de São Paulo. E agora estou morando aqui no Brasil e usando meu português e também, lógico, tenho o meu inglês também. Dani? Bom dia, meu nome é Daniele, estamos casados há 15 anos, né? Completamos 15 anos esse ano. E eu também tive que aprender inglês, não aprendi inglês com ele, mas como a gente sempre vai para os Estados Unidos a cada mais ou menos 4 anos, eu estudei numa universidade em Michigan por 6 meses e foi onde eu aprendi o inglês, né, o básico lá, e o resto aprendi simplesmente falando com outras pessoas. Legal. Dani, para você, foi fácil aprender mesmo estando lá? Não foi, porque quando eu cheguei na escola, eu entrei no primeiro nível. Então, eu achei que eles iriam começar a ensinar todos os sons de cada letra, o abecedário, mas foi o contrário. Quando eu cheguei, era simplesmente eles me dando uma primeira questão. Qual era o meu objetivo de aprender o inglês? Então, só lembro que eu chorei muito, porque eu não entendia nada. O que eu aprendi no colegial não valeu, né, simplesmente de nada. Eu vim descobrir o verbo to be quando eu entrei na faculdade. E para você, Benjamin, foi fácil aprender português estando aqui no Brasil? Eu acho que quando você precisa aprender uma língua, nunca é fácil, independente. Com certeza ficou mais fácil pelo fato que eu estava aqui no país do Brasil e também eu estava morando até com uma família brasileira naquele tempo e também fez parte de uma escola muito boa. Então, e com um grande desejo de aprender o português, eu não achei super frustrante, mas levou tempo para começar a aprender e aprimorar o português. Você aprendeu tudo aqui? Você não chegou a estudar lá nos Estados Unidos português? Não, cheguei aqui, eu não sabia nada. Só um convite para você, né? Exatamente. Legal, legal. Eu sei que vocês têm 3 filhos, né? A Sabrina, a Melody e o Josiah. E, Clara, você quer fazer a primeira pergunta sobre os filhos? Sim. Primeiro, eu gostaria de saber qual língua vocês conversam entre vocês. Tipo, os filhos falam tanto inglês e português? Sim, nossos filhos falam as duas línguas. Fluentes, né? Tá, mas aí existe uma língua que eles aprenderam primeiro ou eles cresceram aprendendo ambas as línguas? Primeiramente, a Sabrina, né, quando ela nasceu, até 1 ano e meio, ela só falava português. Porque a gente morava no Brasil ainda, mas quando nós fomos para lá, ela aprendeu o inglês, né, ficamos lá 1 ano, uns 2 meses, então foi quando ela pegou o inglês, e quando nós voltamos para o Brasil, né, o pouquinho de inglês que ela aprendeu até 1 ano e meio, né, mais ou menos, ela conseguiu fazer, o cérebro dela fez voltar todo o português. Então, lembro que para ela foi um pouquinho mais de desafio, porque quando ela voltou para o Brasil com 3 anos de idade, mas o incrível é que o português dela, que estava guardado, né, que ela não usou por um tempinho, voltou normalmente. Eu lembro até que algumas vezes a gente conversando, a gente sempre conversou em português, a gente nunca deixou de conversar mesmo lá. E eu lembro que muitas vezes a gente podia fazer até perguntas, Felipe lembra, a gente fazia perguntas para ela em português, mas ela iria responder no inglês,
até que ela se sentiu confortável novamente de conversar em português. Já a Melody e o Josias foi os dois ao mesmo tempo. A gente falava tanto português ou inglês e eles entendiam normalmente. Interessante. A Melody E hoje- eu iria falar que a Melody, na verdade, aprendeu mais ou menos os dois no mesmo tempo quando era bebê, virando criança. Do Josias era um pouquinho mais para o lado de inglês primeiro. Das duas irmãs. Aí depois que ele começou a falar melhor no português. Depois vocês vieram para cá, De novo, né? sim. De fato, sim. Mas e hoje na casa de vocês, qual é a língua mais falada ou não tem um parâmetro? Vocês falam ambas as línguas? Como funciona aí na casa de vocês? É mais no inglês. E também, isso também é por causa da escola também. Pelo fato que a escola é predominante no inglês, a língua mais falada aqui em casa é o inglês. Eles são alfabetizados primeiro em inglês. Uhum. Sim, bastante no sentido de... Porque eu imagino que cada língua, ou cada criança bilíngue, muitas vezes ela vai depender também da própria língua. Já sabemos que tem línguas que são bem diferentes. Se você vai fazer coreano e português, você vai fazer chinês e português. Mas uma coisa que ajuda muito no sentido de português e inglês é que usa, em primeiro lugar, o mesmo alfabeto, basicamente, e principalmente com aquela leitura ou alfabetização em português, não quero falar tão mal, mas é muito fácil no sentido de ler em português. Tudo é fonético, tudo. Tem os acentos, né? Tem os acentos, e então o inglês é muito mais difícil, principalmente na parte de leitura e também em sabendo como soletrar. Por exemplo, nós temos provas toda sexta-feira de como soletrar em inglês, porque é difícil. E então, nossos filhos, depois de aprender como ler em inglês, é só um pouquinho de tempo, aí eles já pegam como ler em português. Sem ser ensinado. Eu lembro que Sem nós ensinar. ficamos até... que a gente não tinha visto ainda, né? Já tínhamos isso com outros filhos de missionários, mas com os nossos não. Eu lembro que a segunda vez que voltamos dos Estados Unidos, né? Acho que uns 4 meses depois, a Sabrina simplesmente, na igreja mesmo, no culto, ela só pegou um versículo e leu. Então, eu só perguntei para ela, mas como você consegue ler se você nunca aprendeu, né? A gente nunca te ensinou a ler em português. E ela falou, não sei, só comecei a ler e saiu, né? Interessante. Então meu filho Josias, o caçula, ele tem 6 anos e ele já está lendo em inglês livros de capítulos. Então, através disso, ele já está conseguindo de começar a ler em português. Já com 6 anos e sem ensinar. Pelo fato que eu já ensinei ele em como ler em inglês. Legal. Então, o que vocês estão querendo dizer é que quando a gente inicia o processo de aprendizado pelo inglês, a gente consegue fazer a leitura de qualquer outra língua pela forma do alfabeto da língua inglesa? Eu acredito que sim, se o alfabeto é o mesmo. E com o português né? Então, se ela é o mesmo alfabeto, você consegue. Mais fácil. Legal. Muito legal. Respondido? Parabéns, né, pelo trabalho. Ótimo. Eu queria saber, eu sei que a língua predominante deles é o inglês, né? Eles falam mais inglês em casa, né? Talvez se comunicam em português mais fora de casa. Em qual das duas línguas eles se expressam melhor? Porque tem a questão da expressão, né? No inglês mesmo. Até ontem, né? A gente conversando com as crianças, a Melody falou, quando as pessoas fazem pergunta para mim o que eu penso, como eu penso,
Ela falou, eu sei que meus pensamentos, né, eu penso mais em inglês. Mas agora, pela influência e pela idade, ela falou, eu consigo pensar também em português. Mas geralmente o inglês chega, até para mim, o inglês chega primeiro do que muitas vezes o português. Por ser predominante, né? Sim. Tá mais forte. Legal. Eu achei interessante de ver, até ontem à noite, a Dani, a minha esposa, né, ela fala mais em português. E, lógico, eu falo mais em inglês, né, porque é a língua materna. E aí eu notei que a minha esposa estava falando em português para o meu filho. Estava escovando os dentes. E ela começou a falar com ele em português. Ele respondeu na maior facilidade em inglês. E para a resposta, para a pergunta que ela fez. E ela continuou falando em português e ele continuou falando em inglês nessa conversa. Não é sempre assim, mas aquela conversa foi literalmente assim, na maior facilidade. Essa é a característica do bilíngue, né? Que o bilíngue troca de língua com facilidade. O que eu quero, principalmente quando criança, porque a criança, quando aprende desde pequenininho, eles não traduzem. O Benjamin, muitas vezes a gente tem que pensar, como fala aquela palavra mesmo? A gente acaba, né, traduzindo, mas quando é criança, eles não traduzem, né? Até que muitas pessoas, né, acham que, mas vai confundir a criança. Não confunde a criança quando ela aprende desde o começo, porque ela sabe que existem duas palavras que têm o mesmo significado, tanto monkey e macaco. É uma palavra só na mente deles. Então, quando você, até que muitas vezes, como ele falou, você consegue falar uma língua e eles responderem na outra sem pausa. Você consegue, né, sem fazer com que eles se cansam, né? Porque muitas pessoas acham que você está pesando a criança, mas não pesa, porque é naturalmente. Como a gente nunca sentou com nossos filhos e ensinamos, isso é monkey, isso é macaco, é a mesma palavra. Eles só aprenderam. Eu lembro quando a Melody vai fazer 9 anos no próximo mês, e eu lembro quando ela tinha mais ou menos 5, 6 anos, foi quando ela descobriu que ela era bilíngue. Porque até o momento ela não sabia. Eu lembro que a mãe dele começou a falar coisas com ela e ela iria responder o inglês, mas do nada saía palavras em português, que é quando a sua mente está acostumada, né? Aí eu lembro a minha sogra falando para ela, Melody, mas eu não entendi essa palavra. E ela falando, né? Aí foi quando a gente viu que ela não sabia que ela falava 2 línguas, o português, que a gente explicou para ela, que ela fala o inglês, que é a língua da grandma, e o português, que é a língua da vovó. Então foi quando ela, com 5, 6 anos, descobriu que ela era bilíngue. Deu esse estado. Porque era natural. Legal. Diferente da gente, né? Que aprendemos já velho. Aí a gente traduz, né? Mas para eles, como aprendeu normal, não tem essa diferença de que... Então, porque nós falamos os dois. Sim. Legal. E vocês perceberam, né, falando da parte de alfabetização de novo, alguma dificuldade na parte de alfabetização deles, seja em inglês, por conta das 2 línguas, ou não teve dificuldade nenhuma? Não. Eu acho que existe um pouquinho de dificuldade, às vezes depende da criança, mas você pode ver que às vezes falta vocabulário nas 2 línguas, porque você está tentando aprender as 2 línguas no mesmo tempo. E você já vai notar que às vezes a criança vai fazer a infraestrutura da própria sentença vai ser meio confuso. Às vezes ela vai estar, quando está falando em inglês, usou a infraestrutura de português. E também contrário. Do mesmo jeito que quando você já está me escutando, né? Às vezes eu vou falar uma sentença, né, em português, mas eu vou estar usando uma sentença no sentido de como seria a estrutura do inglês. Isso, de inglês. Então você pode ver que às vezes as crianças fazem isso também,
Ah, mas às vezes é de cada criança. E às vezes a gente analisa demais. A minha filha no meio, do jeito que ela se expressa, você fica às vezes até confuso. Eu não entendi, não estou entendendo. E aí às vezes eu fiquei pensando, eu acho que é porque está fazendo as duas línguas no mesmo tempo. Mas muitas vezes é só personalidade, porque eu posso ver da Sabrina e do Josias não tem essa dificuldade também em se expressar. Entendi. E também tem o sotaque, né? Nós temos 3 filhos, criamos iguais, né? Gerados no mesmo útero, mas a Melody, que é a do meio, ela tem mais sotaque, né? Você pode ter mais sotaque americano do que os outros 2 filhos. E a gente não sabe o porquê, mas ela tem mais sotaque. E o Josias tem um sotaque, que às vezes até a gente brinca com ele, que é um sotaque canadense, um sotaque britânico, mas a gente também não sabe de onde vem. Então, é da personalidade, né? Até que muitas vezes a gente... você não cansa. Tem algumas palavras, eu não sei como falar, mas tem algumas palavras que ele fala, que você escuta e você fala, nossa, é totalmente de onde vem, né? O lado, né? Esse lado eu não sei, né? Porque eu não escuto esse sotaque, né? Eu acho que eu falo, né, perfeitamente, né, sem sotaque. Até que eu falo com alguém e falo, você é de onde? Como você sabia? Não dá pra gente. E você pega sotaque sem querer, né? Eu sei que antes de casar eu falava de uma maneira bem, né, diferente, né, mais brasileiro, mas eu acho que depois que eu casei com ele, pela influência, ele fala. Eu falo um pouco, peguei o sotaque dele, porque eu não escuto. Essa é a diferença. Eu escuto sotaque de outros americanos. Eu escuto sotaque do pastor Miguel, de todos falando português, mas eu não escuto o sotaque americano dele mais, quando ele fala português. Eu não escuto. Já acostumou? Já acostumei escutando. Mas os outros eu consigo escutar. Entendi. Legal. Não posso falar inglês perto dela. Já falei bastante. Não, você é um bom português, então não escuto também. Sotaque brasileiro. Claro. Quer fazer a última pergunta ou quer que eu faça? Pode fazer. Então, assim, eu já trabalhei numa escola bilíngue e uma das coisas que vinha muito pra gente era que as crianças tinham uma lógica mais rápida, mais aguçada. Vocês percebem isso pelo fato de ser bilíngue? Eles são mais rápidos do que, por exemplo, uma criança brasileira da mesma idade no pensamento lógico, sabe? Sim. Às vezes é difícil de responder isso, né? Porque você sempre vai falar bem dos seus próprios filhos. Eu acho que isso vai de personalidade também. Mas eu já ouvi falar também que realmente existe isso, né, no meio de crianças que crescem como bilíngue. Uhum. E para mim, eu sei que você está... Quando você aprende mais do que uma coisa, sempre ajuda você mais na parte da lógica também. De analisar e pensar, né? Porque você está forçando isso, está forçando o cérebro. Então, com certeza, ajuda bastante quando você pode fazer isso. E outra coisa que, às vezes, as pessoas não pensam tanto é que quando você está falando sobre bilíngue, geralmente, no sentido que você está aprendendo uma outra língua, você também, principalmente se você está naquele outro país, você está aprendendo de uma outra cultura também. Eu acho que, né, porque a lógica americana, a lógica brasileira, tudo isso, cada cultura pensa diferente, tem uma maneira diferente de encarar uma dificuldade, um problema. Então, eu também acredito que quando você aprende uma outra língua, você acaba empreendendo um pouquinho dessa cultura. E você acaba também criando uma lógica maior também. O americano tem a lógica mais rápida. Isso é natural. Você já percebeu isso, Clara? Que o americano tem a lógica um pouco mais rápida?
para algumas coisas. Eu acho que o americano, ele é muito rápido para aquilo que é referente ao mundo dele, mas o americano, ele não tem uma visão global, eles são muito inteligentes, pelo menos em todos que eu tive contato, são pessoas muito inteligentes, mas aquilo que compete ao mundo deles. Quando se abre, eles já têm uma certa dificuldade. Eu acho que nós, brasileiros, já somos mais abrangentes. Né? Eu entendo que o brasileiro, americano, no meu ponto de vista, é mais preto no branco, preto e branco. Mais direto, né? Mais direto. O brasileiro, ele sempre tenta pensar, né, vamos falar, fora da caixa. Né, porque a gente, às vezes, está acostumado com isso, né, de, às vezes, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo em volta. Para mim, o americano é mais direto, né, não consegue, né, até uma coisa que eu sempre falo para ele, americano, se você fala, você quer café? Se ele não gosta mesmo, ele vai falar, não quero, não gosto. O brasileiro vai falar, só um pouquinho, só para me provar, mesmo, né? Que eu não goste. Mesmo que eu não goste. Por quê? Porque a gente pensa, né, eu não vou querer magoar tal pessoa, né, mesmo que eu não gosto, eu vou provar. Agora o americano já pensa, não, mas eu não gosto, né? Ela perguntou o pessoal, eu quero, eu gosto, eu não gosto. Então... E deixa-se claro que não tem no americano a intenção de magoar, né? Não é falta, né? Eu demorei, né? No começo de casada, eu demorei muito para entender isso, né? O não seco. Porque para mim é falta de educação. Porque brasileiro sempre dá aquela, né, contornadinha, aquela decorada, né? Mas aí eu entendi, não, é a sinceridade em primeiro lugar, né? Não gosto, né? E não é aquela coisa de magoar, é aquela coisa de não... É o jeito cultura, deles, né? O jeito. Até esse negócio de cumprimentar, né? Às vezes você vê os americanos se cumprimentando e fala, nossa, que seco, parece que não tem sentimento. Mas é a cultura deles, é daquele jeito que eles fazem. Como, né, eu já falei, o Felipe como para eles é diferente do nosso jeito. Né? Sim, até o Felipe acostumou em casa, né? Como, ele entra, ele chega, ele quer dizer, abrir a geladeira, ele abre a geladeira, abre o armário, o que ele quer, né? E aquela coisa do dar tchau. Né, muitas vezes eu lembro, né, as minhas primeiras visitas lá, então tá bom, a gente tá indo embora. Tá, tchau. E você abre a porta, abre o portão, você vai embora. Né? Não tem aquela coisa do brasileiro que até lá no portão, muitas vezes debruça, até no carro, até ir embora. Né? E aqui em casa, né, até que a gente tem que lembrar, não, a gente tem que ir até o portão, né, falar tchau para a pessoa. Mas lá é assim, né, né, a gente brinca muito com a avó dele, ela completou 88, o Felipe conhece ela, né? E a gente vai lá, dá tchau para ela, a gente quase chorando, morrendo de chorar, porque ele falou, vai ver ela daqui 4 anos ou nunca mais vai ver, né? Pela idade. E ela simplesmente está lá na cozinha dela, às vezes tomando um chá, uma água, ela só fala, tá bom, então, tchau, até daqui 4 anos, Deus te abençoe, e ela fica lá na cozinha dela e a gente vai indo embora pensando, né? A gente nunca mais vai ver ela. Então tem essa cultura também de que não é a falta de carinho, não é a falta de amor, nem a educação, é simplesmente o jeito. Legal. Vamos finalizar, Clá? Vamos, Fê. Go ahead. Pode. Faça as então, agradecer a vocês, né, por essa disponibilidade em nos receber online, a mim online, o Felipe aí, e realmente foi algo que nos agregou muito, acredito que seja algo bem interessante para o mundo, para a sociedade. Então, agradecer ao Felipe, da OK Idiomas, vocês, e aí assim a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast. Não deixem de nos assistir, não deixem de se inscrever em todos os nossos canais, de curtir as nossas redes sociais, e até um próximo podcast. Até. Obrigado, gente.